Vamos para mais um Bastidores, o programa em que eu tomo conta e provoco aqui o meu amigo professor Lages, o entrevistador vira entrevistado. Ó, vamos fazer um de vereador? Vamos falar um pouquinho Você da sabe nossa por quê? Eu experiência. queria te perguntar da história do vereador de esquerda votar no presidente da Câmara de direita, de extrema direita. Como é que fica essa lógica agora? Ô, Sá, eu acho que não tem lógica, né, meu querido? Eu acho que, veja... Mas vamos fazer? Porque daí eu vou cortar para a vinheta aqui. Você não tá gravando ainda? Não, já tá gravando, mas já vamos para vinheta. Vou puxar para a vinheta aqui. Tá bom, então vai. Tá? Queria falar com você, Lages, sobre uma questão assim. A gente não entende direito como pode hoje um vereador de esquerda votar para a presidência da Câmara em um vereador de extrema-direita, que foi o que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, né? Essa lógica desse jogo da Câmara, do esquerda-direita, extrema-direita, como é que funciona, como que são os acordos, você já viveu a Câmara. Sá, eu começo dizendo o seguinte, o que a gente vivencia hoje no país, uma sociedade dividida, extremamente polarizada, você tem um movimento, não só aqui no Brasil, mas de escala mundial, de extrema-direita, né? Que cheira o ranço do fascismo mesmo, o chamado bolsonarismo, é o nosso fascismo aqui brasileiro, né? Isso não tinha no meu tempo, meu querido. Não havia isso, né? Entre 2001 e 2004, quando eu exerci o mandato lá na Câmara de Ribeirão, né? Então, veja, é uma coisa que realmente choca, deixa a gente estarrecido, né? É quando um vereador de um partido conhecidíssimo, um partido, né, que tem uma atuação na sociedade e nas instituições muito pautado aí, né, por questões assim muito candentes no campo da esquerda, vota num candidato de extrema-direita para presidente da Câmara de Ribeirão Preto. Então, realmente, é alguma coisa que não tem uma lógica, não tem uma explicação, né? Então, quando você fala do passado, né, eu também trabalhei na Câmara no meio do caminho, né? Você foi vereador, desculpa, você acabou de falar Entre 2001 e 2004. Eu trabalhei na Câmara como assessor, como chefe de gabinete em 2012, 2013. E agora nós estamos em 2023, quer dizer, estamos falando no meio de do caminho, tá certo. três momentos. Naquela época, quando a gente não tinha essa polarização tão forte, até se aceitava, causava estranhamento, mas até se aceitava você ver o pessoal da esquerda ou os progressistas, né? Talvez para não ser não usar um termo tão classificatório, assim, mas o pessoal progressista apoiar, em alguns momentos, o pessoal mais conservador. E, em alguns casos mais raros, até o contrário. Também, é. A vida era mais fácil, Lages? Olha, de certa forma, sim, de certa forma, não, né? A vida era mais fácil no sentido de que não havia esse estranhamento tão radicalizado como a gente tem hoje, né? Então, veja que naquele período que eu estive na Câmara como vereador, por diversas vezes eu votei em candidatos, né, que tinham uma visão política muito mais conservadora do que eu, mas que em nenhum momento poderia se dizer que seria uma figura política de extrema-direita que vai defender essas coisas que a gente vê essas pessoas de extrema-direita defendendo hoje. Não havia isso lá, né? Então, veja, havia mais diálogo, havia uma abertura maior, onde se transitava mais facilmente, né, de um campo político para outro, sabendo que a Câmara é uma casa política, sabendo que tudo ali tem que ser negociado. Isso faz parte do parlamento. Negociação em termos de projetos políticos, de projetos legislativos que precisavam ser aprovados ou não precisavam, enfim, né? Então você tinha um diálogo maior, você tinha uma clareza maior. Agora, hoje não. Hoje a figura que foi eleita aí, presidente da Câmara, é alguém que queria dar o título de cidadão ribeirão-pretano para Bolsonaro. Quer dizer, isso é altamente significativo, é simbólico. Quer dizer, ele está jogando o tempo todo com essa plateia de extrema-direita que existe na sociedade para permanecer, né, como vereador, para garantir reeleição, etc. Agora, quando um vereador de esquerda entra nesse jogo, né, aí você fica realmente perguntando, afinal de contas, o que está por trás disso, né? O que foi negociado? Com certeza não foi uma negociação muito pública, né? Não deve ter sido. O que causa estranhamento é isso, né? Hoje a coisa é muito separada para você poder ter esse diálogo no meio do caminho, né? Sim. Não parece que é uma
um movimento, e nem parece que é um movimento de diálogo, é um movimento de apoio mesmo que chocou muita gente. Eu acho que em um processo desse, ô Cordeiro de Sá, não é que uma atitude dessa do vereador não destrói só o seu próprio partido. Eu acho que isso aí provoca uma destruição, provoca um rebaixamento, né, da política em todo o campo progressista. Não vou nem dizer do campo de esquerda, né, do campo progressista. Então, mesmo quem não é do partido dele, acaba se envolvendo nessa discussão, acaba tendo que explicar para as pessoas e não comungam com essas ideias por que ele fez isso ou deixou de fazer. Quer dizer, é realmente um irresponsável. Eu acho que é uma irresponsabilidade política muito grande. Então, saísse do partido antes, né? Veja, não é a primeira vez que esse vereador toma uma atitude dessa, que provoca um verdadeiro escândalo político, né? Isso já vem de muito tempo, né? Agora, o que eu pergunto, inclusive, Ossá, é o seguinte: será que os eleitores, né, desse vereador, será que o conheciam mesmo para valer, com a profundidade necessária, ao elegê-lo como seu representante na Câmara de Ribeirão? Eu acredito que não, né? Eu acho que os eleitores, inclusive no campo da esquerda, precisam ser mais assim, cautelosos, mais exigentes, né? Exigir, né, currículo, né? Exigir, cobrar conhecimento do processo legislativo, conhecimento de orçamento, conhecimento da história política, enfim. Eu acho que há de certa forma, um descuido em relação a isso até no campo da esquerda, né? Lages, mas além dessa questão de conhecer o candidato, e é difícil no sistema que a gente tem também, isso complica, para muita gente complica, né? Mas eu entendo que tem que se fazer uma pesquisa maior e tudo mais. O que mais que você acha que tem que mudar? Esses dias eu estava conversando com um amigo falando que achava que tinha que reduzir o número de vereadores. Eu acho que tem que ser justamente o contrário. E quanto mais vereador, mais democrático fica e mais difícil fica fazer negociação negociata e não negociação de projeto. O que você acha disso, por exemplo? Você concorda comigo ou não? Concordo plenamente, Sá. Eu acho o seguinte: quanto mais vereadores, quanto mais representação política, melhor para a democracia. Quanto menos vereador, mais controle tem o prefeito sobre os vereadores. Então nós temos hoje, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, a pior Câmara da história de nossa cidade. Não preciso entrar em detalhes, todo mundo acompanha, né, os acontecimentos políticos da cidade, sabe do que eu estou falando aqui, né? É um grande número de vereadores sem conhecimento mínimo do que é o processo legislativo, do que é o processo político, para estar sentando e ocupando uma cadeira ali na Câmara, né? Então você percebe, por exemplo, que essa questão do número de vereadores não tem nada a ver com gasto de Câmara. Você já tem previsto na própria lei orgânica o 12º, né? É uma verba específica que o Executivo transfere para a Câmara. E se for 10, 20 ou 30 vereadores, esse 12º tem o mesmo valor. Inclusive, é interessante perceber que o próprio Tribunal de Contas do Estado questionou recentemente a Câmara por que ela não está gastando todo o recurso a que ela tem direito. Será que... Então, né? Porque tem uma coisa que é assim... Porque devolve, tem muito tempo que está devolvendo dinheiro no final do exercício financeiro. É porque fica bonito falar que devolve o dinheiro. Mas bonito, né? O que me pegava muito aí, eu falo como assessor, né? Não dá para negar que tinha gente que não trabalhava. Isso era muito complicado, né? Então não dá para negar isso. Realmente tem gente que a gente sabe que não está fazendo o que é direito. Mas, muitas vezes, a gente não conseguia fazer o trabalho por falta de recurso. Então, assim, você queria fazer o trabalho de assessor, você queria fazer o projeto andar, você não conseguia, em alguns casos, por falta de recurso. Mas sobrava dinheiro no final do ano. Sim, porque então dinheiro tinha. Mas fica bonito mostrar... E você tá percebendo que a Câmara, então, não está cumprindo o seu papel. E joga para a plateia essa questão de estar devolvendo dinheiro para a prefeitura. Mas é isso que eu acho que é doido, né? Porque para o senso comum, você colocar... O senso comum é o seguinte: vereador não trabalha. Então, se tiver mais vereador, vai ser mais gente não trabalhando. Não é verdade, a gente tinha que estar lá fiscalizando. Democracia, né? Não é só participação popular, isso é importantíssimo, necessário. Democracia é fiscalização também da sociedade sobre o poder público. Então, não adianta nada ficar reclamando que vereador não participa, não trabalha e tudo mais. Se você não entra, vai lá no promotor, entra com ação. Olha, o vereador está fazendo isso ou deixando de fazer aquilo. É papel da Câmara fazer isso, não é papel da Câmara. Enfim, eu acho que a democracia já nos garante outros instrumentos de controle sobre orçamento, sobre administração pública, né, que não são utilizados.
Então, veja, é uma incoerência muito grande essa questão, né? Com a internet é muito mais fácil, inclusive, né? É muito mais fácil. Sim, hoje você tem... Olha, eu posso te afiançar com toda certeza. Na minha época, 2001, 2004, você não tinha o controle social que hoje a própria legislação garante para a sociedade civil. Hoje você tem uma mídia muito mais contundente, aguerrida, fiscalizadora. Você tem um Ministério Público que fica de olho aberto em cima do que os agentes políticos estão fazendo, né? Hoje você tem Tribunal de Contas, hoje você tem uma série de instrumentos aí de controle que nós não tínhamos naquela época. Hoje a gente tem o Google. Sim. Você quer uma coisa melhor do que o Google para fiscalizar tudo e saber de tudo que está acontecendo? Não, mas é isso mesmo. Agora você está falando Deixa eu ver quanto que a gente tem de tempo. Temos 2 minutinhos aí para fechar esses bastidores. Fala um pouquinho, assim, como que era isso, assim, dentro da Câmara, como é que era essa questão? Porque você também está falando de você na sua época, mas você era de um partido de esquerda com um prefeito de esquerda, que era o Palocci. Como é que era essa relação? Olha, sempre foi muito difícil, na minha época, a relação, né, com o executivo e com o próprio partido, né? A gente falou pouco de partido aqui, né? O partido, sempre queria era cargo no gabinete. A pressão eterna era saber se tinha jeito de colocar alguém lá para ser assessor, né? Uma única vez, logo no início do mandato, eu consenti, coloquei alguém lá, foi um desastre, né? O que a pessoa queria fazer ali não tinha nada a ver com o meu perfil, com a minha visão de mandato, com o meu projeto que estava ali, né? E com o executivo, com o prefeito, não era fácil também não, né? Na verdade, eu fiquei 2 anos com o Palocci, depois ele se afastou para coordenar a campanha presidencial do Lula, né, naquele ano. Então você ficou Maggioni depois. Maggioni, então herdei o Maggioni e era até mais fácil conversar com o Maggioni, que nem era do campo propriamente de esquerda, né, era mais de um político de centro, do que com o Palocci, né? Com o Palocci a gente precisava, eu como vereador, precisava esperar aí 1 mês, 2 meses para poder ter uma audiência com ele. Enquanto que com o Maggioni a gente se encontrava em todo lugar, conversava e tudo mais, era muito mais fácil, né? Então, veja, o Palocci naquela época ele se articulava muito mais com aquilo que nós poderíamos chamar de direita hoje, né? Extrema-direita não havia, né? Aquilo que a gente poderia chamar de um campo mais conservador do que com o campo mais à esquerda. A esquerda tinha que brigar muito para conseguir alguma coisa no governo Palocci. Que engraçado, eu não tinha essa memória, não. Isso aqui dá pano para manga, né? Essa vai longe. E depois você tinha, né? E passei o resto da vida tendo que explicar para as pessoas que eu não era palocista, né? Porque quando alguém vinha no sentido de... Depois que deu o escândalo do Palocci, é isso que você está falando? Não, mesmo antes, né? Muita gente que vinha, de certa forma, desfazer da gente, enfim, né? Descredibilizar a gente, era palocista, né? Eu nunca fui íntimo do Palocci, nunca tive essa relação assim com ele, né? Aliás, a gente fez um mandato menos partidário, menos institucional e muito mais um mandato vinculado aos movimentos daquela época, movimentos populares, sociais, entidades, né? Enfim, era um mandato muito com o gabinete, com as pessoas que estavam ali próximas, com os movimentos que a gente tinha mais contato, né? Que a gente trabalhava junto. Nunca houve, por exemplo, nos 4 anos que eu tive ali, uma reunião, né, das bancadas ali dos partidos ali considerados de esquerda, PT, PDT, PSB, nunca. Na verdade, assim... Não tinha uma frente. Não tinha uma frente, não tinha uma articulação, não se pensava conjuntamente a cidade, uma proposta para a cidade, uma proposta para a nossa sociedade. Não, cada um fazia o seu trabalho ali e tentava sobreviver, e sempre assim, a grande maioria, pensando na reeleição. Então, se estava pensando na reeleição, todos os demais eram adversários. Então, para que trabalhar junto com eles? É complicado isso, né? É a mesma coisa que a gente vê no executivo, que assume prefeito, destrói o do anterior para fazer o novo e a cidade fica patinando. É complicado. Estouramos bem o tempo, hein? Vamos terminar então. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Até o próximo bastidor. Tchau.